Boa noite, meus amigos. É para mim um prazer muito, mas muito especial aceder aqui ao convite do nosso irmão Wilton e me fazer presente com a minha música, entre aspas, mas com a música que, de certa forma, aqui no mundo material eu represento. É um prazer enorme distribuir com vocês, dividir com vocês, não tão apenas a questão musical, propriamente dita, que é importante porque é a arte, é a música. Inclusive, nós muito bem sabemos que toda arte, a finalidade de toda arte é nos alcançar o espírito, mas a música o faz de modo imediato. Por isso ela é chamada de a rainha das artes, a arte das musas, por isso música, né? Então, a espiritualidade muito, mas muito mesmo, tem se servido desse instrumento, ou seja, a música, a arte musical, para trazer ensinamentos, para encorajar pessoas, emocionar pessoas. A comoção, a emoção que o fruir de uma obra de arte causa, essa comoção, essa emoção tem um papel especial para o espírito. Tem sim, para os espíritos. O espírito que quer nos transmitir algo e o espírito que somos a receber algo que nos foi transmitido de mais além. E muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, isso não tem sido muito bem aproveitado, porque todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, estão aí a todos os instantes dando a sua mensagem. Nós somos como que receptores, um rádio, somos um rádio, grotescamente comparados aqui. O nosso rádio, no nosso carro, a gente vai escutando a emissora que a gente sintonizou. A gente foi lá, o dialzinho e tal, digital ou não, mas a gente sintonizou com a rádio tal e ouve aquela notícia, ouve aquela música, ouve aquela programação. No momento em que a gente muda de estação, o que acontece? A gente já não mais tem acesso àquela programação da rádio anterior, de modo nenhum. Todas as emissoras, todas as emissoras, neste exato momento, estão lançando a sua programação no ar. E nós, com o nosso equipamento, estamos sintonizando com apenas uma. Evidentemente, um rádio não sintoniza com mais de uma. E se sintonizar, vai ser uma coisa, pela metade não vai haver a necessária comunicação. Então, nós também precisamos estar atentos a isso. A quem queremos ouvir? A qual estação queremos nos ligar? O nosso aparelho, chamado o nosso coração, nós queremos adequar para receber que programação? Isso é o que aquele espírito de uma brevíssima mensagem que foi recebida ontem, acho que na quarta-feira anterior, falava que é o que depende sempre de nós. A espiritualidade faz um esforço realmente muito grande e consegue disponibilizar todo um acervo diante de nós. Agora, cada qual se serve, é como num banquete. Você se serve dos acepipes que você gosta. Porque a espiritualidade menos feliz, digamos assim,
também está, entre aspas, na minha comparação, também está lançando a sua programação. O nosso rádio vai sintonizar ou não de acordo com o nosso desejo. O dial é o nosso desejo. Nós iremos iremos agir de modo tal que o nosso coração captará as boas vibrações do amor e do bem, que produzem a paz, ou as vibrações deletérias que produzem a intransigência, os maus tratos, os detratos, a impossibilidade de convivência pacífica e saudável, não é? Então, a gente escolhe. Eu tenho observado ao longo dessa minha atividade de cantador dentro da doutrina espírita que não é raro as pessoas não entenderem bem, não se aterem. Algumas vezes uma canção, o nome está dizendo, canção é algo para ser cantado. Se é para ser cantado, tem letra, tem texto. Esse texto é tão importante quanto a música. Corrijo. No caso das nossas canções transcendentais, esse texto é ainda mais importante do que a música, porque esse texto é a mensagem propriamente dita. O texto das canções é o cerne, é o caroço, é a parte mais importante, é a parte fundamental do que está sendo passado. É claro, embalado, ornado por uma linguagem musical que auxiliará que aquela mensagem alcance os corações, né? Isso é importante que a gente diga. No final dos anos 80, 87, 8, 9, eu me aproximei da doutrina espírita, frequentava então o Centro Espírita João o Evangelista, ali na rua Amadeu Furtado, em Fortaleza. E, bom, era compositor, eu era músico, já fazia muito tempo que era músico, eu sempre me vi compositor em tudo quanto me meti. E é claro que quando eu me aproximei do Espiritismo, e me lembrei desse pequeno fato, puxa, eu sou compositor, então eu posso muito bem aproveitar. Inclusive, há certos episódios que, se houver tempo, eu vou assim compartilhar aqui com vocês com relação a isso, a eu me achar o compositor. Recentemente saído da universidade, me formei em 81, e a época me achava o tal, eu componho, eu, todo inflado, chega a parecer assim um pavãozinho musical, um pavãozinho. Pois bem, mas depois ainda haverá lugar. E aí, algumas músicas foram compostas por mim, outras vezes a maioria eu achava que eram somente músicas minhas, depois eu vim a tomar conhecimento que não eram tão minhas assim, até que no início dos anos 90, mais precisamente em 93, mais precisamente em maio, e ainda mais precisamente no dia 27, numa reunião mediúnica de desobsessão, comunicou-se por meu intermédio um amigo espiritual. Eu tinha composto, aspas, uma música bem interessante. Pessoal, quando a gente chega no centro espírita, as pessoas dão uma mensagenzinha, que é um bom número de pessoas amassa, joga fora. Os cestos de lixo das proximidades dos centros espíritas, isso entristece, mas é verdade, são apinhados de mensagenzinhas que são distribuídas para as pessoas à entrada. Aquelas mensagens muitas vezes têm algo realmente muito importante para nós.
e seria muito bom que a gente lesse, refletisse e talvez até guardasse, né? Se jogar fora, claro, tudo bem, não é obrigado não jogar, né? Não é o papel em si que é importante, mas a mensagem é. Então, eu havia recebido uma mensagem em versos, chamada Espiritismo. Achei aquilo realmente muito bonito. Um dia me deu aquela vontade, peguei o violão, aí comecei a escrever, cantar trautear uma melodia, e foi bom, tava uma música nova. Eu digo, puxa vida, compus mais uma, que coisa boa, mostrar para os amigos. Eu tinha vários amigos lá no grupo espírita, o grupo de trabalhadores lá do Centro Espírita. As pessoas gostavam do meu jeito de tocar, cantar, aquela coisa, e eu me empolgava com isso e tal. E esse espírito chegou e foi logo dizendo, por meu intermédio, me mandou uma mensagem psicográfica, e depois eu entabulei uma conversa com ele, e ele disse: aquela música que você compôs essa semana não é sua, aquela música é minha, aquela música fui eu que compus, e eu gostaria que você registrasse isso, e eu gostaria que você prestasse atenção que alguns dos trabalhos que você disse que compõe, preste bem atenção, olhe com bem carinho e veja quanto de coisa sua tem ali, porque essa é minha, e eu quero te dizer que, entre outras coisas, ele disse: meu amigo, você está sendo chamado a exercer uma tarefa. Isso aqui, o dispêndio do cosmos em te possibilitar a recepção de algumas canções não pode ser em vão, nem para a curtição de um grupo de 6 ou 4 pessoas, 5, 10, dentro do grupo de trabalhadores da tua casa espírita. Não. Preste atenção que aí está se delineando uma tarefa, e aí você vai dizer, agora é com você. Você vai dizer, isto é trabalho, isto é coisa séria. Você está à altura? Você quer? Você acha que isso pode dar certo? Eu fiquei um tanto chocado, mas de pronto, me sentindo todo heróico. Sim, não, claro, eu aceito, eu acho que cumprirei bem esse papel e tal. O fato que eu aceitei, e agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Esse amigo chama-se Oliver, e a canção Espiritismo é a canção, porque foi justamente essa, é a canção que marca vamos dizer assim, o início, coloca um marco propriamente dito, por isso que eu disse, ela marca o início, delineia o momento em que eu considero iniciada essa minha tarefa. E o texto é de Casimiro Cunha, eu não sabia. Muitos anos depois, até, o AME foi gravar essa canção, foi fazer um trabalho com o livro Parnaso de Além Túmulo. Tem até o disco do grupo AME, acho que todo mundo conhece. Quem não conhece ainda pode muito bem conhecer na discografia dos meninos. E quando nós estávamos nas pesquisas, eu descobri, dentro das poesias de autoria de Casimiro Cunha, eu descobri que Espiritismo faz parte do Parnaso. Até então eu desconhecia completamente. E fiquei muito feliz, muito honrado de a música que eu considero, vamos dizer assim, como o lançamento da minha atividade musical em torno da doutrina espírita, é sobre o texto que foi, inclusive, o lançamento do participante do livro, que foi o lançamento da mediunidade de Chico Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo. Eu fiquei, assim, muito honrado com isso. Eu acho que esse
carinho de Oliver foi uma coisa que me distinguiu muito. Eu fiquei assim muito feliz, muito orgulhoso no bom sentido, ufano, para melhor me expressar. E nessa canção, o nosso irmão Casimiro Cunha, um apaixonado feito eu, apaixonado pela doutrina espírita, Casimiro é completamente apaixonado pelo espiritismo. E ele diz assim: nesse momento, eu gostaria de primar pela qualidade da mensagem dele. Faz de conta que nós estamos diante da folhinha que eu recebi algum dia no iníciozinho dos anos 90, lá no SEG. E estou dividindo isso com vocês. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Casimiro tem se mantido um fiel companheiro, um fiel parceiro. Na verdade, eu nunca recebi nada dele diretamente. Não tenho noção se ele gosta da parceria. Porque do meu lado é uma parceria que eu escolhi. Eu quis torná-lo parceiro, mas ele não escolheu. Eu não sei se ele realmente gosta disso, mas ele tem contribuído com peças como esta, em que nós observamos uma ligação. Ele descreveu a doutrina espírita por inteiro nestes versos, explicando toda a vida e além da morte, a bonança, a verdade, a esperança, o consolo, tudo o que a doutrina faz e representa nos seus versos. Nessas poucas estrofes ele descreveu. E Oliver, para completar, chegou e musicou, fez aquele trabalho que eu achei na minha pavonice, achei a princípio que era um trabalho meu. E depois eu fiquei curioso, porque quando ele me disse que não era, aí eu chego, mas como assim? Eu sou compositor, e como é que eu vou agora, como que isso vai se processar? Mas isso é história para depois que eu cantar essa canção, que vocês hão de se lembrar que a nossa história de hoje é falar sobre esses trabalhos, falar a inserção deles dentro da doutrina e apresentá-los propriamente dito, o resultado litero-musical. Amigo, essa canção eu quero dedicar a você de coração, viu? Você que me antecedeu aqui justamente nessa atividade e que fez muito bem o seu papel de possibilitar que a vibração estivesse à altura dos bons espíritos que se fazem presentes. Espiritismo é uma luz
gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte, e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade, forte e eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte, e ilumina além da morte. Obrigado, obrigado. Aí, Oliver tinha me dito aquela história de... Rapaz, traduzindo aqui na nossa linguagem, vai tirando o cavalinho da chuva que ali não é seu, não, é meu. E eu quero a assinatura, eu quero que você ponha lá que é meu. E tanto é que está aqui. Texto Casimiro Cunha, através de Francisco Cândido Xavier. Música Oliver, através de Tarcísio Lima. Registrei, ele deve se comprazer disso. E deve se comprazer também pela lição que me deu. Porque ele é nada mais, nada menos que o coordenador espiritual dessa tarefa, que eu, vamos dizer assim, estou aqui na rabeira, aqui na crosta, sou a parte mais densa, sou a parte mais grotesca dessa cadeia. Ele é o coordenador direto, meu coordenador direto da pátria espiritual. Ele compôs a próxima música que eu vou cantar e apresentar aqui para vocês, com a letra e a música, mas nesse caso não houve, como é que digo, não houve dúvida, porque no momento inicial, no momento prévio, ele chegou e me falou que iríamos atuar, iríamos fazer uma canção, e que uma canção em que ele abordaria aspectos doutrinários e tal. Quer dizer, dessa feita aí não houve dúvida. Por essas alturas eu já estava mais experiente, estava frequentando já as reuniões mediúnicas, já tinha feito cursos e tal, já não era um leigo como no outro momento eu ainda era, né? Já era um pouco mais passado na casca do alho, como se diz. Nesse quanto a essa coisa de
de eu ficar com certas dúvidas, eu ainda tenho assim umas histórias interessantes para contar. Mas eu tenho aqui agora uma história interessante para cantar, que é essa canção que Oliver trouxe sobre o ensinamento. Sempre a espiritualidade prende, vamos dizer assim, ancora os seus ensinamentos em uma determinada coisa. Este é o cerne, e no entorno daquilo os espíritos fazem propriamente a sua mensagem. No caso, a sua obra artística. O cerne é um chamamento que eu achei um tanto quanto parecido com aquele chamamento muito viril, muito enérgico de Erasto. Aquele chamamento não, aqueles chamamentos de Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns. Erasto, quando se posiciona com muita firmeza, com muita... Então, Oliver também nos chama a atenção sobre a recepção das coisas que vêm dos espíritos. Não é tudo que nós podemos aceitar, nem todo espírito é espírita. Mas, infelizmente, nesse tempo e ainda hoje, muitas são as situações em que grupos espíritas aceitam certas mensagens com um cunho absolutamente contraditório em relação à doutrina espírita. Isso é algo para que a gente se questione. Até onde aquilo está sendo algo positivo para a nossa formação, para a nossa própria informação também, ou até onde, a partir de onde aquilo está sendo negativo para o nosso comprometimento. Nem tudo que venha da pátria espiritual nós não podemos aceitar. Eu vou citar um exemplo aqui que pode ser chocante para algumas pessoas. Mas olhe, às vezes nos centros espíritas as pessoas costumam cantar uma canção que tem o nome de Alma Gêmea e dizem: mas a letra é de Emmanuel? Mas a letra é de Emmanuel. Quem é você para se contrapor a Emmanuel? Não me contraponho a Emmanuel. Eu me contraponho às ideias de Públio Lentulus. Quem escreveu aquele texto não foi Emmanuel. É bom que a gente se toque. Quem escreveu o texto foi Públio Lentulus para sua esposa. O único mérito da canção é o enorme, inquebrantável amor que Públio Lentulus sentia pela sua esposa Lívia. O mais em absolutamente nada tem a menor vinculação com a doutrina espírita. Politeísmo está ali, desesperança está ali. As preocupações mais materiais, tudo isso faz parte da obra. Tem valor literário? Tem enorme valor literário. Dentro do livro há 2000 anos. Vamos deixá-la lá, porque lá é que está o seu contexto, lá é que está a sua ambiência e lá é que está a sua razão de ser. Se atirarmos qualquer frase que você tire do seu respectivo contexto, você tirou. É por isso que quando a gente faz certas citações, você precisa dar o autor, dizer para que as pessoas saibam quem e, na medida do possível, quando. E se a pessoa for uma pessoa realmente comprometida, diz até como, em que circunstâncias aquela frase foi pronunciada. Porque as pessoas se servem mal disso.
Existem irmãos nossos que nas Escrituras, nas palavras de Jesus, querem encontrar meios para justificar suas vamos dizer assim, a sua maneira especial de crer. Jesus disse, e está escrito efetivamente que ele disse: eu e o Pai somos um. Aí as pessoas dizem, por causa dessa frase, Jesus é Deus. E quando você vai ler essa frase, em todos os evangelistas que registraram, há uma vírgula depois de um. Uma vírgula. Eu e o Pai somos um, vírgula. Sede vós um comigo. Ser um é estar em comunhão. Estou em comunhão com o Pai. Eu estou em comunhão com o Pai não quer dizer eu e o Pai somos um, no sentido de dizer eu sou Deus também. Jesus nunca disse isso. Mas quer dizer, uma vírgula, a pessoa não dá atenção. Isso é uma distorção de uma ideia primeira. Então, é necessário que nós tenhamos um juízo, façamos um juízo muito importante do que nos chega pela via mediúnica. Porque os nossos inimigos pessoais, os inimigos pessoais da doutrina, os inimigos pessoais das causas de progresso da humanidade são grandes. São muito numerosos, em muito grande número, e nós precisamos estar atentos. Nem todo espírito é espírita. Como diz Oliver nesta canção, ele diz: não basta alguém desencarnar para ser modelo de razão. A gente também tem isso. Não, morreu. Não, o cara até ficou bom. Um cara que era ruim, que só até bom fica. Não, mas ele fazia assim, porque era gente boa. Desencarnar apenas é viver em outra dimensão. A ignorância e o mal ainda existem mais além. Se a vida física findou sem ter o ser buscado o bem. Ao povo crédulo daí, eu falei que ele usa termos bem, né? Ao povo crédulo daí eu canto avisos nesse tom, pois ser espírito não é ser salvo e santo, puro e bom. E é bom você se acautelar quanto ao que vem do plano astral, pois crer que tudo é o bem é também mal. O Espiritismo luz na incerteza como um sol e nos diz: abre aspas, nem todos são espíritos de escol, fecha. Cuidemos, pois, da índole, do método, da lógica, do espírito que quer ser contado entre os amigos de Jesus de Nazaré. E, detalhe, espiritista não é só mero acreditador, nem também domina os arcanos do Senhor. Cuidemos, pois, do ânimo harmônico espírita em que ele se conduz para estar entre os amigos dos amigos de Jesus. E no final, para estar entre os amigos dos amigos dos amigos dos amigos dos amigos de Jesus. Quer dizer, é uma mensagem, é um chamativo muito firme, muito forte. E ele a apresenta numa musiquinha ligeira, acho que para, vamos dizer assim, não se tornar enfadonho, não se tornar cansativo, e para que as pessoas atentem. Eu estou lendo o texto de cada canção a cantar para que a gente veja, para que a gente sinta o sabor real de cada palavra que a espiritualidade quis trazer. La
razão. Desencarnar apenas é viver em outra dimensão. A ignorância e o mal ainda existem mais além. Se a vida física findou sem ter o ser buscado bem, ao povo crédulo daí eu canto avisos nesse tom, pois ser espírito não é ser salvo e santo, puro e bom. É bom você se acautelar quanto ao que vem do plano astral, pois crer que tudo é o bem, é também mal. O espiritismo, luz na incerteza como um sol, e nos diz: nem todos são espíritos de escola. Cuidemos, pois, da índole, do método, da lógica do espírito que quer ser contado entre os amigos de Jesus de Nazaré. E espiritista não é só mero acreditador, nem também domina os arcanos do Senhor. Cuidemos, pois, do ânimo harmônico espírita em que ele se conduz para estar entre os amigos dos amigos de Jesus. O espiritismo, luz na incerteza como um sol, e nos diz: nem todos são espíritos de escola. Cuidemos, pois, da índole, do método, da lógica do espírito que quer ser contado entre os amigos de Jesus de Nazaré. Espiritista não é só mero acreditador, nem também domina os arcanos do Senhor. Cuidemos, pois, do ânimo harmônico espírita em que ele se conduz para estar entre os amigos dos amigos dos amigos dos amigos dos amigos dos amigos de Jesus. La, 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 la. O cabra uma ocasião, estava no dia, a ocasião está aqui registrada, dia 7 de setembro de 1990, 7 de setembro, na cidade de Viçosa, o movimento espírita engatinhando naquela comunidade. Nós havíamos sido convidados por um grupo, o grupo do Centro Espírita Francisco de Assis, lá em Viçosa, para... Eles queriam fazer, na Semana da Pátria, queriam fazer a primeira semana espírita da comunidade, e convidaram o grupo do SESI, o grupo de trabalhadores lá do SESI, e nós tínhamos um grande grupo musical que já era nesse tempo o embrião do atual grupo Bezerra de Menezes, que ainda hoje está lá em funcionamento. Então a gente foi, e eles disseram que está tudo bem, vai no Teatro Pedro II, já está tudo certo. Quando nós chegamos lá, não tinha, só estava certo o local. No dia, na quinta-feira, isso é quinta, sexta, sábado, domingo, na quinta-feira, que era justamente esse dia 7, era o feriadão, era 7, e aí o resto do fim de semana e tal. Então, chegamos lá na madrugada da quinta-feira. Quando foi por volta das 9, 10 horas da manhã, nós fomos para o teatro, onde à noite haveria a primeira noite de atividades daquela semana espírita. Tudo amontoado, um dedo de poeira, exagerado, claro, mas pelo menos meio dedo eu acho que tinha.
as cadeiras amontoadas umas sobre as outras, cortinas e carpetes com problemas, com mofo, bom, dá para vocês imaginarem o escarcéu. Gente, meu Deus do céu, uma hora dessa, isso vai ser hoje à noite, 7 horas da noite, como é que isso aqui vai poder... Mãos à obra. Todo mundo arregaçou as manguinhas e começou. E eu quero dizer que, do ponto de vista, no âmbito espiritual, o ambiente não estava melhor. Ele estava em perfeita harmonia com aquele ambiente material. Algumas pessoas, médiums, ainda deseducadas, pessoas que não tinham ainda trabalhado, vamos dizer assim, a sua mediunidade, não conheciam rudimentos do domínio e tal. Bom, se sentindo mal, outras precisando de dar atenção, aplicar passes e tal. Não era a ocasião, não era o momento, não era o local para comunicações e tal. Mas só que era uma forma de se perceber que a espiritualidade menos feliz estava comprometida naquele momento, era em fazer com que aquilo não acontecesse. Nós queremos também registrar, infelizmente, que o pároco local, não queria que se realizasse aquele evento. Ele não queria que o movimento espírita se iniciasse, se instaurasse naquela cidade, e pôs todas as condições numa cidade do interior, muito conservadora, todo mundo muito católico. Aí ele disse: olha, nós vamos ter uma procissão. A procissão era justamente no horário de início da atividade. Não me lembro, mas vamos supor que fosse 7h30. 7h30 da noite era a procissão. E ai daquele que faltasse. Ele disse logo que... E algumas pessoas foram, esvaziou um pouco o ambiente e tal. Quer dizer, foi uma coisa assim que foi muito dificultoso e tal. Na ocasião que essa vamos dizer assim, essa dificuldade estava num certo auge, nós tivemos a ideia de começar a cantar qualquer coisa. O grupo era um grupo musical, então tinha muita música para cantar, todo mundo cantava. E aí peguei o violão, a minha vassoura, transformei a vassoura em violão e tal, e já peguei e comecei a cantar, e tome música. É claro que a vibração acendeu. Não tem como a gente duvidar disso. Aí as coisas fluíram, começaram eu comecei então a perceber, no meio daquele trabalho, aquela atividade conjunta, que eu estava rodando em todos os lugares do teatro. No momento eu estava no palco, então eu comecei a perceber uma musiquinha. Eu não tenho audiência, eu não sou médium audiente, não tenho vidência, não tenho. Mas como os amigos sabem, em algum momento, extemporaneamente, pode ser despertado, pelo menos assim, vamos dizer, flagrantes do que esteja acontecendo no ambiente espiritual, que seja interessante para determinado médium. E foi como me aconteceu. Eu que não tenho vidência, eu que não tenho audiência, sou médium inspirado, comecei a perceber essa melodia e comecei a colocar no violão como pude, e vi, aspas, um grupo em nosso derredor, com as vestes muito, muito reluzentes, muito simples, a simplicidade franciscana, onde a coisa que mais se estampava, mas se delineava de uma forma mais taxativa, era a jovialidade e a alegria. Em meio àquele ambiente que nós estávamos achando caótico, eles cantando e dançando ao nosso...
como que de braços ou de mãos dadas, alguma coisa. Um círculo, uma ciranda no nosso entorno, grande, enorme. Não era somente aquilo ali, era um pouco, bem mais amplo do que o próprio teatro. E aí isso foi uma coisa muito emocionante. Isso foi um flagrante. É claro que eu não fiquei vendo, mas foi assim aquele átimo vislumbre, tanto auditivo, claro e auditivo, vamos dizer assim, como na questão da música, a audiência e a vidência. E aí foi realmente um momento muito bonito. Eu cantei várias vezes para não esquecer a canção. E quando cheguei em casa, 3 horas da tarde, talvez, não sei. Não, 3 horas era muito tarde. Já bem depois da hora do almoço, mas não tanto porque a gente ia voltar à noite. Então a espiritualidade chegou. Os mesmos espíritos chegaram e colocaram o texto. Já que a canção já estava garantida, eu já tinha tocado várias vezes até. Quer dizer, o que eu consegui entender dela. E a canção fala assim: sob a cadência do canto, sob o galope das cordas, vamos marchando e vencendo as influências das hordas que se acercaram de nós, nossa voz, nosso ser, nossos sonhos, para nos prender em seus nós, suas vozes de avisos bisonhos. Mas pela paz, pelo bem, pelo amor, pela fé, sobre nós vem a cruz do Senhor. E em nossa roda festiva nós revivemos os passos dos primitivos amigos que hoje nos guiam do espaço. Eles próprios falando isso. Nós sabemos que as hierarquias são inúmeras, as camadas hierárquicas. Quanto mais forte a canção, coração e razão mais unidos, mesmo apesar dos irmãos que das mãos lançam males renhidos, pois pela paz, pelo bem, pelo amor, pela fé, sobre nós vem a cruz do Senhor. E um conselho para nós então: ó juventude do mundo, vê como é grande o momento que atravessamos cantando no seio do movimento. Desce do céu pelas mãos de irmãos sobre nós muita luz, raios de amor como feixes e anéis pelo brilho da cruz de Jesus. A canção Roda Festiva. Os amigos, eu toda a vida fui muito durão, muito endurecido. Eu era colega na educação mediúnica, na época era colega de Cajazeiras, Francisco Cajazeiras, todos conhecem. Eu e ele conversávamos, temos ainda, graças a Deus, muitas semelhanças assim, de ideias. E a gente brincando, eu dizia para ele, e ele ria muito: rapaz, eu para incrédulo basta só um tiquinho, só tem uma diferençazinha. Claro que eu estava brincando, eu era convicto da doutrina, não tinha nada que eu estivesse ali querendo criticar, mas assim, é porque as coisas quando se processavam por meu intermédio, eu ficava lá. Não vou. Os espíritos, os pobrezinhos, chegaram e ao final do seu trabalho escreveram o texto, já tinham me trazido a melodia lá no teatro. Quando em casa me trouxeram o texto, no final veio o pensamento para eu assinar o nome deles, que estava patente que era deles. Aí os amigos de Francisco, eu boto lá o nome deles, tá vendo? Os amigos de Francisco, eu vou lá botar um negócio desse. Gente, grosseria minha, casca grossa. Ainda tinha muita água para passar embaixo dessa ponte para ir aos poucos minorando. Os amigos de Francisco são uma equipe das que mais tem me prestado assistência nesse trabalho ao longo de todos esses anos. É claro que a gente sabe que os espíritos bons, os espíritos superiores, eles não vão levar a mal alguma coisa que a nossa ignorância possa fazer, eles apenas
Eles devem ter rido, devem ter mangado da minha incredulidade, porque eu estava desacreditando, não era deles, nem era da minha capacidade. Botar um negócio desse, o povo vai dizer que eu inventei, que conversa é essa? Eu vou botar, não. E muito tempo depois, pela insistência, vieram outras obras, outras composições assinadas pelo mesmo. Outros médiums viam até as entidades no meu entorno, na ocasião da recepção. Aí, quer dizer, o processo de educação mediúnica, como todos aqui sabem, é uma coisa a longo prazo, ao longo da vida. Qual é o tempo do seu processo? A vida. Não tem essa coisa, não, mas eu já estudei ali, o curso foi 3 meses, o curso foi 1 ano. Não, isso não existe. O processo dura a vida. Então, eu passei por algumas situações assim. Mas agora canto, divido com vocês, Roda Festiva, que é o título dessa canção. E a canção, confesso, eu curti uma música muito melhor, muito mais bonita. Aqui é o que eu pude captar de como era e dei, vamos dizer assim, dei o meu jeito para poder dividi-la. Mas era mais bonita. Sob a cadência do canto, sob o galope das cordas, vamos marchando e vencendo as influências das hordas que se acercaram de nós. Nossa voz, nosso ser, nossos sonhos, pra nos prenderem seus nós, suas vozes de avisos bisonhos. Mas pela paz, pelo bem, pelo amor, pela fé, sobre nós vem a cruz do Senhor. Em nossa roda festiva, nós revivemos os passos dos primitivos amigos que hoje nos guiam do espaço. Quanto mais forte a canção, coração e razão mais unidos, determinando os irmãos que das mãos não são males reunidos. Pois pela paz, pelo bem, pelo amor, pela fé, sobre nós vem a cruz do Senhor. Ó juventude do mundo, vê como é grande o momento que atravessamos cantando no seio do movimento. Desce do céu pelas mãos de irmãos sobre vós muita luz, raios de amor como feixes e anéis pelo brilho da cruz de Jesus. Ó juventude do mundo, vê como é grande o momento que atravessamos cantando no seio do movimento. Desce do céu pelas mãos de irmãos sobre vós muita luz, raios de amor como feixes e anéis pelo brilho da cruz de Jesus. Ainda tem até palmas, olha aí. Os espíritos, eles os que se colocam na condição de trabalhadores de Jesus, trabalhadores do bem, eles só querem ver uma ponta de boa vontade de nosso lado. Se a gente colocar algo nosso no sentido da boa vontade, porque tem que ser nosso,
porque é a nossa atitude. Eles estão com toda a sua solicitude, com todo o seu amparo. A doutrina espírita tem por lema, justamente, fora da caridade não há salvação. Caridade é ação, é comprometimento. Amar é muito fácil, você olhar para qualquer pessoa na rua, um amigo que você acabou de conhecer e dizer eu te amo. Uma pessoa até sem sentido, você vai chegar e vai dizer, é fácil, é muito fácil pronunciar essas palavras. A doutrina espírita, ela pega o amor e o transforma em atitude na vida. É aí que está, é isso que Kardec diz, que sem isso não haverá salvação. Salvação no sentido de sua recuperação, no sentido de sua iluminação, no sentido da sua superação de todas as inferioridades que, infelizmente, nós ainda trazemos. E, às vezes, em momentos de grande dificuldade, tristezas, todo mundo passa por tristezas. Nessa terra não tem Jesus de Nazaré, com toda a sua iluminação, com todo o seu crescimento, indiscutível, foi o espírito mais próximo de Deus que pisou este solo e sofreu. É da natureza do nosso mundo. Não nos enganemos de forma nenhuma. Está aqui, sofre. Pode ser de um jeito, de outro. Isso pode ser pela saúde, é pela condição social, é a financeira, seja como for, o quinhão de dor que é da natureza do nosso mundo vai ter que se manifestar. E aí, às vezes, a gente está mais combalido, está mais ali. E é nesses momentos que a gente precisa dos amigos. E os amigos invisíveis. Com muitas dessas canções, por isso é muito emocionante cada vez que a gente... Especialmente num dia como hoje, que eu estou falando sobre elas. Elas estão, vamos dizer assim, no centro das atenções. Como que no centro das atenções? Por suas mensagens, não pelas canções propriamente, mas pelo que elas querem dizer. Então, com elas, a espiritualidade, a primeiríssima mensagem, aquela que emociona, aquela que comove, estamos aqui, ombro a ombro com você. Você não está só. Ou vocês não estão sozinhos. Essa dificuldade é compartilhada, é dividida. Esse peso não é físico. Esse peso é de vocês e nosso. Gente, isso é algo... Todos nós aqui já experimentamos sofrimentos, já experimentamos algum amigo que chega e diz, rapaz, eu estou do teu lado. Como isso é reconfortante, é ou não é? Ainda que você não veja, não precisa você ver, não precisa você tocar, triscar, como quem pega em algo material. Não há necessidade disso. Porque você sabe, você tem a certeza de que aquela presença, aquele sentimento, aquele encorajamento são reais, são positivos, existem, estão ali, especialmente porque é perceptível o ambiente íntimo da gente antes daquele, vamos dizer assim, daquele tapinha carinhoso no ombro, e depois a gente sai com outro astral, a gente sai com outro elan. Muitas vezes sai com uma canção nova, como aconteceu. Num dado momento muito dificultoso, em que realmente as coisas não estavam bem, e aí eu fui, vamos dizer assim, acalentado pela presença
da doutrina espírita, a convicção espírita também nos acalenta. Quando, no meio de toda e qualquer tipo de tribulação, você para um pouco, respira, é importantíssimo. E diz assim: porque eu tenho que me assenhorear da situação, não posso me permitir dominar. E aí você se lembra da maravilha que é o ensinamento espírita. Isso aí já lhe dá um certo... Você já se retempera. E ainda chegam dulcíssimos amigos e providenciam que o seu ambiente íntimo, o seu ambiente emocional, psicológico, espiritual se transforme. E os problemas com certeza diminuem, porque o problema ali é o mesmo, mas você é que já não está o mesmo. O seu olhar sobre aquele problema já não é mais o mesmo. Você já não é uma criatura abatida por aquela situação. Você está tentando conjecturar, arranjar uma forma de suplantá-la, de arranjar um jeito de se eximir daquela situação. E é isso. Mais ou menos nessa conjuntura eu recebi esta canção chamada Vence. Essa não tem assinatura de ninguém. É uma canção que até segunda ordem eu digo que é minha. Eu gosto de brincar. Nas minhas composições, realmente, eu não sei. Kardec diz: a assinatura não é importante, o importante é a mensagem. Quem assina não é importante. O importante é o que é passado. De bom ou de ruim. O importante é a mensagem. E aí, a minha mediunidade eu sou médium inspirado. Às vezes me considero um médium pirado, tiro wins, brincando. E em muitos momentos eu não consigo discernir o que é que há de meu e o que é que há dos espíritos. Mas, em outras ocasiões, é perfeitamente perceptível. Então, vem aqui este consolo num momento de aflição. A canção Vence. Em meio às vaciladas desta alminha minha, na dor que descompassa e desafina, fina, da luz desperto a quem? Do breu desperto perto, sem ver uma noção que me conforte, forte, enquanto dentro em mim a esperança rança. Mas dentro d'alma escuto um canto assim: sim, as dores bem sofridas galardão dão. Conquistarás em ti, porque és capaz, paz. Nós vemos bem, e tu verás também bem. O dissabor apenas te regula a gula. Então os teus prazeres que se excedem, cedem, e as fraquezas que te despreparam, param. E segue em mim soando a doutrinária área que agora, emocionado em meu encanto, cantarei já já. E diz-me em coro em nome de Jesus: Zus, se queres esperança em nova aurora, ora. Se queres o perdão que desinflama, ama. Se queres o amor que te perdoa, doa. Se queres que esse amor se te conserve, serve. Para isso a voz do céu que te abençoa, soa. E a luz desta razão que te convence, vence. Vence. Amigos celestiais se compadecem, descem em prova de bondade sempre terna, e insuflam arte sua num concerto certo, inspiração de luz que nos comparte a arte. Sintamos e vivamos a doutrina trina, da qual é bom que cada profitente tente mostrar em seu viver que esta verdade há de triunfar do tempo vão,
de não contritos ritos. E agora, minha alminha doutrinada, nada ameaça nem expõe, se eu vou direto, reto, fazer que em mim o bem que assim se exprime, rime, e que o amor ao bem que aqui se enseja, seja. Vence. Com licença. Isso quando a gente fala muito ou canta muito, é uma dádiva. Vaciladas desta alminha minha, na dor que descompassa e desafina, fina, da luz desperto aquém do breu, desperto perto, sem ver uma noção que me conforte forte, enquanto dentro em minha esperança rança, mas dentro da alma escuto um canto assim, sim, as dores bem sofridas galardão, conquistarás em ti porque és capaz, paz, nós vemos bem e tu verás também, bem, o de sabor apenas te regula, então os teus prazeres que se excedem, e as fraquezas que te despreparam param. Soando a doutrinária área, que agora emocionado em meu encanto canto, e diz-me em coro em nome de Jesus, se queres esperança em nova aurora, ora, se queres o perdão que desinflama, ama, se queres o amor que te perdoa, doa, ora, ama, doa. Se queres que esse amor se te conserve, serve para isso a voz do céu que te abençoa, soa, e a luz desta razão que te convence, vence, vence. Amigos celestiais se compadecem, descem em prova de bondade sempre terna, insuflam arte sua no concerto certo, inspiração de luz que nos comparte a arte, sintamos e vivamos a doutrina trina, da qual é bom que cada profitente tente mostrar em seu viver que essa verdade há de triunfar no tempo vão, não contritos ritos. E agora minha alminha doutrinada, nada ameaça nem expõe, se eu vou direto, reto, fazer em mim um bem que assim se exprime em mim, e que o amor ao bem que aqui se enseja, se queres esperança em nova aurora, ora, se queres o perdão que desinflama, ama, se queres o amor que te perdoa, doa, ora, ama, doa. Se queres que esse amor se te conserve, serve para isso a voz do céu que te abençoa, soa, e a luz desta razão que te convence, vence, vence. E vocês vão dando um jeito aí de dizer se estão cansando, porque eu estou bem confortável. Daqui para meia-noite, não se preocupe não. Brincadeira. Não, 11h30, né? Na meia-noite não.
Otto Grambel é um espírito que no início, ultimamente não tem marcado nenhuma presença, não tem se manifestado nas nossas canções. Mas no início veio com alguma frequência, nos trouxe diversas canções. Uma delas, ele aborda aquele tema da condenação da doutrina espírita lá no Deuteronômio. Aos hebreus, por causa dos abusos, era por causa dos abusos e não da mediunidade propriamente dita. Por causa dos abusos. Aos hebreus, por causa dos abusos, era interdito consultar o além. Isso nos mostra lá entre os seus usos o mediunismo sem laços com o bem. E só por intrigas e motivos banais iam aos oráculos plebeus e reis. Por isso a lei proibiu-lhes costumes tais, sob o soberbo poder de Moisés. Vai longe o tempo em que isso se deu, e as leis humanas mudam muito e muito, enfim. Se João no Evangelho diz que julgue eu, se é de Deus o Espírito que vem a mim, é que em seu tempo sempre aconteceu, ó meu, o ouvir espíritos sem pérfido fim. É que em seu tempo, no tempo de João, sempre aconteceu, ó meu, o ouvir espíritos sem pérfido fim. E aí traz esse quadro para a atualidade. Há quem diga hoje ser um mal agir no que sofreu aquela impedição, sem perceber nosso anelo todo moral que não havia nos hebreus de então. Lembremos mais, detalhe especial, que o médium não estava pensando de forma nenhuma e que se emocionou às lágrimas ao ler. Lembremos mais que o grande legislador dita a interdição, mas ante nova luz vem retirá-la lá no alto do Tabor, sob o supremo poder de Jesus. Consta nos escritos evangélicos que Jesus teve um encontro em presença de Tiago, Mateus e João, Pedro, Mateus e João. Ele teve um encontro com Elias e com Moisés. Moisés vindo pela mediunidade que ele houvera proscrito, ele de uma certa forma estava vindo 10 minutos, ok, beleza. Então, bom, temos tempo mais para apenas as 20 canções nos nossos 10 minutos. Então, Moisés vinha sancionar abrir uma nova visão naquela sua interdição, né? Vai longe o tempo em que isso se deu, mas leis divinas nunca mudam, enfim. E eu vejo a verdade que ele prometeu, vindo em seu nome em consolo sem fim, trazendo o lúcido exército seu à escuridão deste nosso confim. E soou assim a canção de Otto Grambel. Aos hebreus, por causa dos abusos, era interdito consultar o além.
Isso nos mostra lá entre os seus búzios o mediunismo sem laços com bem. E só por intrigas e motivos banais iam aos oráculos plebeus e reis. Por isso a lei proibiu-lhes costumes tais sob o soberbo poder de Moisés. Vai longe o tempo em que isso se deu, as leis humanas mudam muito e muito, enfim. Se João no Evangelho diz que julgue eu, se é de Deus o Espírito que vem a mim, é que em seu tempo sempre aconteceu, ó meu, ouvir é espírito e sem pérfido fim. É que em seu tempo sempre aconteceu, ó meu, ouvir é espírito e sem pérfido fim. Hoje ser um mal, agir no que sofreu aquela interdição, sem perceber nosso anelo todo moral que não havia nos hebreus de então. Lembremos mais que o grande legislador dita interdição, mas ante nova luz vem retirá-la lá no alto do Tabor, sob o supremo poder de Jesus. Vai longe o tempo em que isso se deu, mas leis divinas nunca mudam, enfim. Eu vejo a verdade que ele prometeu, vida em seu nome, consolo sem fim, trazendo lúcido exército do céu, a escuridão deste nosso confim. Trazendo lúcido exército do céu, a escuridão desse nosso confim. E para finalizar as atividades do Evangelho cancionado que nos competia hoje trazer, há uma canção que eu tenho por ela assim um carinho muito grande, que para mim foi uma surpresa, eu não conhecia. Depois Heloísa Pires me disse que era muito comum, e os livros também me disseram, mas eu não conhecia um Herculano Pires poeta. Todo mundo tem aquele livro O Centro Espírita, não é? Então, na abertura do livro, à guisa de prefácio, ele escreveu uns versos. Sandálias semeadoras. Ele diz, o poeta vislumbra o início dos centros espíritas, do centro espírita, cada centro espírita. E aí no seu vislumbre poético ele diz da seguinte forma: o centro espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festas nem fantasias, sob sóis e sob luas. Param, humildes e calmas, na soleira de uma porta. Batem solas como palmas. Entram por baixo da porta. Há desespero e aflição. Quem sofre e geme lá dentro? As sandálias já se vão, mas fica na casa
um centro. Por socorro de Jesus, a nossa condição de seres doridos, as nossas dificuldades, raríssimos de nós procuramos o Espiritismo pelo amor. Na esmagadora maioria, nós o procuramos através da dor, e através da dor que nos socorre, Jesus deixa no rastro daquele tratamento a esperança do tratamento de muito mais pessoas. Os seus ensinamentos ficam sendo reproduzidos aí no vislumbre poético de José Herculano Pires, o nascimento, o surgimento do movimento espírita na face da Terra. E eu achei isso realmente uma coisa muito linda. E se eu não me engano, 23 anos após aquele momento inicial lá em Viçosa, na primeira Semana Espírita, voltei lá em 2012, não foi 21 anos, mas foi no dia 31 de maio, precisamente, de 2012, aí depois a gente faz as contas, de 1990 para 2012, e aí a gente vai ver o tempo que passou com um movimento espírita extremamente atuante no centro, na cidade propriamente dita de Viçosa, na circunvizinhança, Oiticicas e outras vilas, com um movimento espírita profundamente pleno, realizado, e mostrando-nos a todos que valeu a pena. As sandálias semeadoras andaram efetivamente por lá. Nós temos essa certeza, a comprovação disso aqui lá. Todos aqueles que quiserem visitar serão com certeza lá muito bem-vindos. Eu vou cantar, a canção é um pouco alta, eu estou muito cansado de viagem, eu passei a boa parte do dia hoje viajando, cheguei de tardezinha, fui para um ensaio, para o meu compromisso profissional, e após vim para aqui, assim, praticamente não houve nem tempo para respirar, mas com essa canção me despeço com um carinho muito grande por todos vocês encarnados que eu estou vendo e desencarnados presentes, muito mais numerosos, que eu não estou vendo, mas sei perfeitamente da presença de vocês todos. Muito obrigado por essa audiência, muito obrigado por esse convite. Wilton, muito obrigado, você me fez um bem enorme, e com certeza, dentro das certezas humanas, a gente quer uma coisa e a espiritualidade precisa assinar embaixo, Deus precisa dar o aval dele. Convide que eu retornarei aqui outras vezes. Sandálias semeadoras. Das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem na cruz, que nunca morreu, nem de lança, nem na cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a gente de sua terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, só
sozinhas cheias de luz, para as trevas espantar. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festas nem fantasias, sob sóis e sob lua. Sem festas nem fantasias, sob sóis e sob lua. Param humildes e calmas na soleira de uma porta, batem solas como palmas, passam debaixo da porta. Há desespero e aflição, quem sofre geme lá dentro. As sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. O centro espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança nem na cruz. Que nunca morreu, nem de lança nem na cruz. Que nunca morreu, nem de lança nem na cruz. Que nunca morreu, nem de lança nem na cruz. Que nunca morreu, nem de lança nem na cruz. A prece, como não poderia deixar de ser, a prece cantada. Vocês ainda vocês estão pensando o quê? Aqui comigo é sofrimento do começo até o fim. Então, mas não se preocupe que eu não vou comentar, eu só vou fazer, só vou cantar. O nome da canção é Testemunhos. Testemunho do ensino redivivo que modela o vosso cunho nos gestos mais singelos, na gente mais modesta. Vós tendes quadros belos, mera fresta e grande luz, revigorando antigos elos que em amor a vida traduz. Revigorando antigos elos que em amor a vida traduz.
crerdes o mesmo nisto, sofrereis de pouco a menos. O ensino recebestes ao se ouvir Jesus dizendo: somente amando a estes vale a pena prosseguir. E pelos passos tais que destes o encontrastes, ei-lo aqui. E pelos passos tais que destes o encontrastes, ei-lo aqui. Assim seja.